Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Capítulo 15, porque o nosso tema da noite de hoje é sobre a caridade e o amor ao próximo. E o capítulo 15 trata da caridade, segundo São Paulo, né? Segundo o apóstolo, que traz aquela mensagem tão bonita e que, de uma certa forma, engloba todos os conceitos que nós possamos ter sobre a caridade. Então, no item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, a mensagem de Paulo, que está na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 1 a 7 e 13. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Diz ele: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos,
Se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes são as chamadas virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Porque a caridade, ela engloba tudo. Ela tem qualidades específicas. Caridade é muito mais do que às vezes nós temos em nosso conceito de ajudar alguém numa determinada hora. Mas como ajudar, né? Como ajudar? De que forma agir nessa ajuda? Como tratar o outro que vai receber a minha caridade? Tudo isso são coisas assim, filigramas que enobrecem ou deixam a caridade apenas como um gesto sem nenhuma importância, como diz Paulo. Porque se não tiver amor naquilo que faz, não é caridade. Pode-se trazer uma porção de nomes, mas deixa de ser a caridade como Jesus nos ensinou. Então, nós vamos falar sobre esse tema na noite de hoje e vamos então fazer a prece que abre o nosso trabalho. Vamos procurar uma atitude confortável para o nosso corpo, para que ele não incomode a nossa alma, que nesse momento quer se expandir, a nossa consciência quer se expandir, quer buscar algo além do mundo, desse momento material em que nós estamos vivendo, e que pelo menos por alguns instantes, uns instantes de nossa prece, nós possamos aurir esses benefícios, essas energias espirituais mais elevadas, que trazem o conforto, o bem-estar para o nosso corpo físico, inclusive, mas também para os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nós somos, aquilo que nós trazemos dentro de nós. E nesse estado de alma, buscando elevar a nossa consciência para alcançarmos essas esferas mais sublimadas, mentalizemos a figura amorosa de Jesus, que estando entre nós, nos trouxe as belíssimas lições do seu Evangelho, nos ensinando como buscarmos a Deus, que é o nosso Pai, como alcançarmos as suas bênçãos, como procurarmos entender a Deus e como podemos aplicar as coisas de Deus no nosso dia a dia. Por isso, Jesus, em teu nome nós pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos, que esse teu amor infinito por todas as criaturas da nossa humanidade terrena, esse amor bendito, Senhor, se espalhe entre bênçãos elevadas, de paz, de harmonia, e que todos nós, Senhor, nesse momento, possamos receber essas bênçãos benfazejas em nossos corpos materiais, ou etéreos, ou espirituais. Que em teu nome, Senhor, haja paz e harmonia nesse momento. Não apenas a harmonia de atitudes, de convenções,
mas que haja harmonia de pensamento, Senhor, para que nós possamos, como disse Jesus, quando alguém, uma ou mais duas pessoas, se reúnem em meu nome, quer dizer, reúne-se em nome de Jesus, mas pensando e sentindo, procurando elevar-se acima da materialidade, Jesus estará conosco. E nós, na certeza, Senhor, de que todos nós faremos o melhor de nós mesmos, pedimos essas bênçãos para que todos nós, para que saiamos daqui equilibrados em nossas energias do corpo e principalmente as nossas energias espirituais. Que essas energias espirituais, Senhor, enalteçam, que salientem, que estimulem, para que nós tenhamos mais vontade, mais perseverança, mais determinação naquilo tudo que nós queremos alcançar. Que essa paz, Senhor, esteja conosco e permaneça assim hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos então passar aqui para a tribuna para podermos fazer o nosso... Nós tivemos pouco tempo, que só fomos avisados agora à tarde, tá, da ausência do Marcos, e então nós conseguimos apenas fazer um pequeno esboço. A gente espera que saia bem, tá? Vamos lá. Essa colocação de Paulo na sua epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, ela tem um alcance que nós não podemos definir, porque nós não temos ainda o pleno conhecimento das coisas. Algumas coisas, das coisas de Deus e desse intercâmbio que deve existir entre as criaturas, nós sabemos algumas coisas apenas intelectualmente, racionalmente, mas nós ainda não temos a profundidade de sentir verdadeiramente e espontaneamente essas coisas. André Luiz nos fala quando ele chega no plano espiritual, que ele vai descobrindo e vai trazendo para nós, os seus livros, o aprendizado e as descobertas que ele faz. Ele vê pessoas que amam no plano espiritual, espíritos altamente elevados, que amam com uma espontaneidade que ninguém precisa pensar ou questionar o que é que ele sente. São criaturas, né, que estiveram em contato com André Luiz, e ele fica assim, boquiaberto, com a capacidade de amar que essas pessoas têm, que esses espíritos desencarnados têm, de amar a qualquer criatura, em qualquer circunstância. Ele dá um relato que ele fala de um processo difícil de obsessão, em que, eu não me lembro agora, porque também não tive tempo de consultar, desculpem, mas o caso de uma obsessão muito violenta, em que os espíritos estão irmanados aí em ondas de ódio, ondas de vingança, de revide, de querer um aniquilar o outro. E os mentores, mesmo da estirpe de André Luiz e os seus mentores, instrutores imediatos aí, se conjugam aí, se revezam e tentam modificar a onda mental em que aquele espírito tão violento se encontra, e não conseguem, por mais, não há razão, não há argumento, não há emoção, nada que faça com que ele mude de ideia com relação ao que ele sente. Então, eles chamam uma entidade do plano superior, e essa entidade vem e ela começa a conversar com esse espírito violento que queria realmente praticar a violência. E, naturalmente, ela conversa. Ela não conhecia, não era um espírito de suas relações, não era um espírito que fizesse parte de um grupo seu. Era apenas um espírito, uma individualidade extremamente sofredora. E essa entidade, ela conversa de tal forma
com esse revoltado, que aos poucos ele vai depositando as suas armas, vai abrindo a mão das suas ideias de aniquilamento, as suas ideias de revide, de vingança, ele vai se acalmando, vai conseguindo entender o que acontece com ele próprio, e ele entende que alguém o machucou em determinadas circunstâncias de suas vidas, né, no plano físico ou espiritual, mas que ele trazia as matrizes desse ódio. De outra, que aquele que lhe odiou, que machucou ele num certo momento, foi antes machucado por ele. Mas ele só conseguiu alcançar esse sentimento, esse sentido, através das vibrações do amor. Quando as vibrações do amor nos envolvem, que nós pedimos aqui na nossa prece inicial, as vibrações do amor, e não tenham dúvida de que nós somos cercados aqui por espíritos que nos acompanham nesse trabalho há tantos anos, a vibração de amor deles vai comovendo, vai despertando, vai acionando determinados mecanismos em nós mesmos, que nós vamos alcançando entendimentos mais profundos daquelas coisas que nós vivenciamos. É daí que, de repente, no momento que às vezes a gente está com raiva, porque nós, como humanos, ainda sentimos raiva, nós podemos não alimentá-la, mas nós temos ainda impulsos de raiva, nosso primitivismo vem à tona, a nossa materialidade alimenta isso ainda. E no momento que eles vêm, que eles nos envolvem, e que nós sentimos alguma coisa diferente, e de repente vem aquele insight, aquela revelação, mas por que eu não entendi isso antes? E às vezes a gente nem percebe na hora, não. Mas se nós analisarmos as nossas existências, não as nossas, a nossa existência atual, nós vamos ver quantas coisas nós entendemos nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5 anos, ou de quando eu tinha 20 anos e até agora. Quantas coisas se clarearam na minha mente e que me faziam sofrer, e que me deixavam prostrada, e que me deixava angustiada, e que vai chegando aos poucos, até pela repetição daquelas vivências, em que as dores e os sofrimentos são as grandes alavancas que impulsionam essa subida de entendimento. Quantas coisas que nos faziam sofrer e que hoje nós aceitamos como coisas naturais, coisas que nos acontecem sem nos causar qualquer sofrimento. Quanta paz nós já conseguimos encontrar em determinadas situações, não todas, porque nós não vamos ser perfeitos. Nós temos milhões de anos de existências, milhões de anos, e nós não vamos mudar determinadas coisas apenas porque nós somos na comunhão espírita ou porque nós lemos o Evangelho. Nós entendemos, primeiramente, intelectualmente. Olha, lá aquela mensagem está dizendo que é preciso modificar, é preciso ser melhor. Há metas a alcançar, há uma perfeição a ser alcançada, e que eu não me vejo em condições de fazer isso. Muito bem, você está com o pé no chão, você não está em condições ainda de fazer, mas chegará o momento. E não tenhamos dúvida. Paulo coloca aqui como uma das virtudes a esperança e a fé. E isso é importante, nós temos essa fé, essa confiança em nós mesmos. Eu digo sempre, eu tive uma dificuldade de entender por que Jesus disse, o mandamento, ele não deixou nenhum, ele não mandou nada. A única coisa que ele mandou, o seu mandamento, foi amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que amar a Deus, mas eu não sei como que é Deus. Eu não entendi, não entendo até hoje. Ou aquilo que eu entendo eu não sei explicar, tá? Não sei colocar em palavras. Como que eu vou amar meu próximo? Como que eu posso fazer isso? Aí, de vez em quando, vem aquelas ideias de gênio que a gente tem, e eu inverti. Ama a ti mesmo. Ama a ti mesmo. Porque eu não conheço ninguém que é azedo com a vida
que é azedo consigo mesmo, que deseja o bem dos outros. Aí ficou muito claro. Ama a ti mesmo. Tem um espírito que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele foi patrono do nosso grupo aí, um espírito Anjo Aguarô. Ele tem um livro que se chama Pequenos e Grandes Problemas. E ele faz uma apologia do egoísmo. Eu falei, meu Deus, me botaram como patrono do meu grupo um espírito que faz apologia do egoísmo. E eu estou lendo em tudo quanto é material espírita que o egoísmo tem que ser vencido. Esse espírito deve estar obsediado, no mínimo está obsediado. Aí eu procurei, fui lendo, né? Falei, vou ler o livro até o final. E fui, e à medida que eu for lendo o livro, eu vou entendendo. O livro é fininho, pequeno, não é difícil de ler, não. Ele explica que quem não se ama não tem capacidade de amar o outro. E como tudo na vida é feito por ciclos, há o ciclo do egoísmo, em que o egoísmo ele é benfazejo. Eu tenho que me amar para aprender a não me machucar. Quando eu aprender a não me machucar e que eu estiver já na segunda etapa, amando o meu próximo, como eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim, eu não vou me machucar, mas eu também não quero machucar o outro. E se eu fizer isso, eu estarei amando a Deus. Aí ficou simples a equação, porque é assim. Se nós não nos amarmos, esse espírito ele faz uma colocação que eu achei muito interessante. Quando eu li, eu dei uma gargalhada sozinho. Eu falei, você tem que se amar. Eu lembrei da música do Léo, uma música antiga do Léo Jaime, que ele fala, eu me amo, eu me adoro, eu não sei viver sem mim. Né? A música do Léo Jaime era essa. Isso décadas atrás, não é da época de vocês, não, da minha. Né? Aí eu entendi, porque o cara estava falando igualzinho ao Léo Jaime. Ame a si mesmo, ame tanto, mas tanto mesmo, ame o seu próprio umbigo, se é o caso, que um momento esse amor vai ser tão grande que ele não cabe mais dentro de você. E no momento que não cabe mais dentro de você, ele se esparrama em obras. E você vai fazer para o outro aquilo que você quer para você. E com isso você estará amando ao próximo e amando a Deus e respeitando as leis de Deus. Então, a caridade, isso se chama caridade. É você desenvolver as coisas que você pode ter de bom, às vezes tendo que passar pelas coisas que não são tão boas, que são experiências que vão te alavancar para outras em que você vai modificar a qualidade daquela energia, aquela energia instintiva, primitiva, que te levava a buscar prazeres nas coisas materiais, chega num ponto que não te agrada mais. As coisas materiais atendem a barriga, atende ao estômago, atende a sexualidade, atende a isso. Mas chega num ponto, nós não fomos criados por Deus para apenas cuidarmos da vida material. Embora a vida material seja importante e ela nos mereça todo o respeito, mas nós não vamos ficar estagnados nela. Nós temos que superar a materialidade para buscarmos alguma coisa mais elevada. E alguma coisa mais elevada são as coisas da alma, as coisas do espírito. São coisas que nós ainda estamos descobrindo. Nós não sabemos ainda interpretar e dar o conceito exato para as coisas da alma. Mas nós vamos aos poucos sentindo. E sentindo, nós nos sentimos felizes. Nós nos sentimos realizados, satisfeitos. Porque as coisas que não deu certo, a compra do carro que não deu certo, aquela outra coisa que não deu certo, não importa. Não importa, eu estou com a minha família, eu tenho pessoas que me amam, meus pais me amam, eu amo meus filhos me amam, há um respeito recíproco em tudo, há um respeito com a natureza, há um respeito com a ideologia do outro, há um respeito com a sexualidade do outro, um respeito com a religião do outro. Eu as consigo aceitar, eu consigo ser amigo, não apenas de quem está no meu grupo e que tem as minhas características.
Isso é amor ao próximo. Que não começa, não é aquela coisa, é aquele amor que a gente suspira. O amor se revela em pequenos passos. Tolerância, vencer um preconceito, ter paciência, respeitar o tempo do outro, respeitar a intensidade de sentimentos dos outros. É muito comum a gente ver, né, assim, principalmente em briga de casais, as mulheres reclamam muito. Elas falam assim, não, a gente chegou nesse ponto porque eu amo meu marido com toda a minha plenitude, mas meu marido não sabe me amar. Como que é? Tem que ter carinho, tem que ter, assim, gestos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cada uma tem a sua receita. O meu marido não me ama como ele deveria me amar, e por isso nós estamos em crise. Não estou generalizando, tá? São casos aí que eu estou trazendo como exemplo. Aí você vai e ouve. A primeira coisa, até vou dar um conselho. Se vocês forem trabalhar no atendimento às pessoas, nunca ouçam só um lado, tá? Porque uma parte mente e a outra mente também, tá? E aumenta e todo mundo se vitimiza. Se vitimiza, tá? Eu sou a vítima e o outro é o bandidão, tá? Ou a bandidona, tá? Porque também tem isso. Bandidão não é só o homem, não estou falando do homem, da mulher aqui, mas bandidona também existem e elas são poderosas e violentas, tá? Não tenham dúvida disso. Então, você precisa ouvir as duas partes, né? Agora, quando você ouve as duas partes, você começa a refletir, vai vendo, vai tirando conclusões. Aquele marido que ela reclamou, eu estou falando de um caso específico aqui, aquele marido, ele amava essa mulher com todas as forças da sua alma. Só que a forma dele amar não tinha chegado àquela sublimação que a mulher estava exigindo dele. Então, ele não amou menos, ele deu tudo de possível nesse amor a essa mulher. Ela não ficou satisfeita porque ela exigia mais, mas ele não ficou devedor de nada, porque tudo que ele podia. Então, nós temos que respeitar a capacidade de amar, de entender, de agir das pessoas conosco. Às vezes, uma pessoa tem uma grande diplomacia para agir uns com os outros não têm tanta. Ele tem outras qualidades, e é muito interessante isso. A gente convivendo, se você conviver com uma pessoa, mesmo que você não goste muito dela, conviva com essa pessoa, que você vai ficar gostando. Sabe por quê? Você vai descobrir qualidades que você não via antes. Eu me lembro quando cheguei aqui na comunhão, ainda assim, completamente crua em matéria de espiritismo, de doutrina, e eu vi uma pessoa numa reunião preliminar, aí eu ia trabalhar já, eu saí da reunião e falei assim, nunca na minha vida eu quero trabalhar com essa pessoa. Eu não estava em condições de escolher, não. Eu era aprendiz aí que foi recebida por amor e por misericórdia, né? Mas eu lá querendo fazer, nunca vou trabalhar com essa pessoa, não, porque ela é muito arrogante. Ela parece que sabe tudo, eu não sei nada. Como que eu vou ficar perto dela? Aí quando foi 2 semanas depois, me chamaram, a coordenação me chamou, olha, você vai trabalhar com determinada pessoa, que eu não sabia quem era, me deu o nome, você chega lá a tal hora, na sala tal, você chega lá e se apresenta, que ela já está sabendo que você vai procurando. Quando eu entro na sala, não tem nem suspense, né? Imagina quem que estava lá. Essa pessoa. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sabia se eu entrava ou se eu saía, né? Fiquei naquela dúvida lá. Falei, não, eu não sou de correr do desafio, não, vamos enfrentar. Aí eu convivi com essa pessoa, é uma das pessoas mais íntimas que eu tenho. É uma das pessoas que eu posso me abrir com ela e dizer tudo que eu estou sentindo, coisas que às vezes eu não digo nem para mim, eu posso dizer para ela. É uma pessoa que me ajudou em muitas ocasiões, é uma pessoa que se abriu comigo, que também pediu minha ajuda, que houve essa troca, que cimentou, consolidou mesmo a nossa amizade. E eu vi coisas nela que, no primeiro momento, eu rejeitei e que
se transformaram em grandes qualidades que me ensinaram muito. Então, a convivência, eu estou esticando um pouco nessa parte aqui de convivência. Eu não sou perfeita. Se eu estou dando exemplos, é porque eu vivenciei. Então, eu sei o que é vivenciar isso. Não vou dizer que é a fórmula para resolver o problema dos outros. Cada um tem a sua fórmula. Então, a gente vai descobrindo que a gente tem uma capacidade de amar muito maior do que a gente imagina. A gente precisa tirar aquelas coisas assim que estão atrapalhando. Jesus nos fala da reforma íntima, né, sobre a porta a porta formosa, que era para entrar na cidade de Jerusalém, que era a porta estreita. E o estudo dessa passagem evangélica, que Jesus nos cita, nos mostra o seguinte, que ninguém consegue passar numa porta estreita se ele está cheio de mochilas. Então, é preciso tirar as mochilas, a mochila do orgulho, a mochila da intolerância, a mochila da falta de paciência, todas elas, deixa para lá. Mas nós não podemos também nos desfazer, senão nós nos sentimos sem lugar, sem pé no chão. Nós nos apoiamos ainda nessas coisas que são verdades para nós ainda. Então, nós precisamos ainda de uma certa intolerância, uma coisa, mas aos poucos nós vamos deixar, porque essa é a nossa destinação. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus, Jesus nos disse. E é essa a nossa destinação. Nós todos tivemos a mesma origem, fomos criados por Deus dentro da simplicidade, dentro da ignorância. E temos batalhado aí quantas vidas, quantas experiências, em quantas situações diferenciadas. Por que hoje eu vou ter preconceito contra uma determinada raça, se eu já pertenci a essa raça no passado? Ou eu vou ser no futuro? Por que o preconceito? Nunca na minha vida espiritual eu quero renascer em tais condições. Bom, se você está botando aí como condição, eu não quero desse jeito, já tem uma boa probabilidade de que vai ter que passar por lá para aprender. Porque é o único caminho, porque já que você não abre mão de quebrar as suas estruturas aí, consolidadas nessas coisas enganosas, então só passando pela experiência de renascer naquele lugar, com aquelas determinadas condições, para aprender a valorizar e a crescer. Então, se você não quer isso é punição, isso é expiação, pode se dar um nome. Mas é também, mais do que isso, é aprendizado. Deus permite aquilo que eu não tolero, é como essa minha amiga. Eu tive que conviver com ela e nós trabalhamos muito tempo, em vários dias na semana aqui, eu convivia com a semana inteira com essa pessoa. Né? Então, se você não aceita o desafio, você vai continuar odiando. Próxima encarnação, você vai nascer odiando as mesmas condições aí. E na outra encarnação também. E daqui 300, 500 anos, você vai estar marcando passo no mesmo lugar. Por isso nós somos chamados por Jesus a amarmos uns aos outros. O mandamento maior de Jesus nos manda amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, mas ele está embutido numa outra coisa maior ainda, a paternidade de Deus. Deus é o Pai, o Criador de todas as criaturas, aquele que eu gosto e aquele que eu não gosto, aquele que eu acho bonito e o que eu acho feio. Aquilo que eu abomino é também uma criatura de Deus. E ele vai permanecer assim? Não. Quem sabe eu já não fui pior ainda do que aquele que eu estou condenando hoje. E se eu fui e hoje eu não sou mais, é porque o quê? Alguém me estendeu a mão. Alguém teve confiança na minha capacidade de mudança. Alguém se empenhou a me ajudar a sair de um atoleiro que eu estava para fazer alguma coisa. Hoje eu estou muito bem? Ótimo. Mas com consciência de que alguém me ajudou. E se alguém me ajudou,
talvez tenha chegado a minha hora de ajudar alguém. É isso, dentro dessa visão que o Espiritismo nos traz, das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, da reencarnação, coisas que nós estamos estudando aqui há anos e anos seguidos, repetindo a mesma coisa sempre, porque é por aí. Nós somos livres de escolha, mas nós somos livres até um certo ponto, porque André Luiz tem uma frase muito interessante no livro Nosso Lar, ele está conversando com a mãe dele, e ele diz que Deus criou para todos nós o livre-arbítrio. Nós, como seres criados, criamos a fatalidade. O livre-arbítrio nos dá condições de fazermos escolhas. Só que a escolha livre, ela exige responsabilidade dos atos. Então, no momento em que eu cometo determinados atos, eu estou infringindo a lei. E quando alguém infringe a lei, ele tem que responder perante a lei, aquilo que determina a lei. Então, aí nós criamos a fatalidade, o determinismo. Fez isso, vai ter que passar por uma situação em que você vai ter que reaprender a reavaliar essa situação. Não é castigo divino, não é punição, nós temos batido bastante aqui nessa tecla. É uma infração, você mexeu no equilíbrio das energias. É preciso restaurar o equilíbrio das energias. Se foi desequilibrado com uma ação negativa, é preciso ações positivas para tirar. É igual uma vasilha com água suja, em que você deixa a água escorrer, a água limpa, até tirar aquela água suja, aquelas impurezas da água. E é isso que nós fazemos, é isso que nós somos chamados. O lema do Espiritismo é esse: fora da caridade não há salvação. E é da onde que Kardec trouxe isso, ou os Espíritos trouxeram isso de Jesus. É do Evangelho de Jesus que vem esse chamado. Jesus nos ensina a caridade em todas as suas formas. A caridade de dar o pão a quem tem fome, de dar o apoio a quem está desesperado, de estender a mão a quem está caído. Jesus veio nos mostrar isso, ele vivenciou tudo isso e veio nos convidar a seguir o seu exemplo. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Não temos ainda a capacidade desse amor abrangente de Jesus, mas nós temos a capacidade de, dentro das nossas limitações, fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Mas eu já ajudo o asilo, todo mês eu mando dinheiro. Ótimo, mas que coisa boa, teu dinheiro está dando comida para pessoas. É caridade, sim, uma forma de caridade. Agora, se junto com o dinheiro, você vai lá fazer uma visita para o asilo, ou qualquer outra coisa, ou aquela pessoa que trabalha na sua casa, que nem sai para a rua pedir esmola nem nada, e que passa necessidades, não apenas o pão, não só apenas a comida, mas dá o apoio. Uma coisa muito difícil que a caridade não está usando muito é essa daqui. Ouvir as pessoas. Eu tive uma amiga que ela foi fazer um tratamento, já com uma idade avançada, ela foi fazer um tratamento psicológico. Ela, sabe por quê? Porque é o único jeito de eu ter alguém que me escute. Eu tenho que pagar um profissional para me ouvir, porque os meus amigos são assim. Quando eu começo, sabe o que me aconteceu? Nem fale, olha, se você fizer isso, antes que eu fale, a pessoa já dá a solução. Vocês já viram como as pessoas têm solução para o problema dos outros? Dos outros eles são uma maravilha, mas não resolvem os seus próprios, né? Então, eu estou pagando uma psicóloga, porque eu estou pagando, se ela me cortar quando eu estou falando, peraí, eu estou te pagando, agora você me ouve, eu estou pagando para isso. É muito chato isso, tá? Eu sei que é muito chato isso, mas acontece, tá? Então, as pessoas não ouvem. Eu tenho problemas de saúde sérios há muitos anos, quem está me acompanhando aqui sabe disso. Tem pessoas que eu evito, por Deus, que eu evito.
Se a pessoa está descendo por aqui, eu subo por lá. Tá? Ou então, se está na calçada daqui, eu vou... Porque quer me levar a tratamentos e a curas e a lugares maravilhosos e fantásticos que não tem nada a ver com a minha vida. Eu entendi o que é a minha doença, é uma doença autoimune, exige todo um... Foi preciso sofrer muito, muito, muito para filtrar aí, né, a raiva, uma porção de coisa, para entender o que é uma doença autoimune, o que é que eu estou resgatando, qual é o processo, né? E com isso, tudo bem, no começo, eu até que tive paciência, tá? Eu vou falar direitinho. No começo eu tinha paciência, eu não ficava brava, não. Mas chegou num ponto, encheu as paciências. Né? É tanta preocupação de tirar minha dor por um modo que eu sei que não existe, não é da lei de Deus isso, que eu começo a ficar evitando a pessoa e tendo, assim, sentimentos não muito bons com ela. Me desculpem estar confessando isso aqui de público, mas eu acho que vocês também ainda têm esses momentos, né? Mas, então é isso. Às vezes a pessoa quer fazer a caridade você não impõe. Paulo disse aqui no evangelho que nós lemos, a caridade não se impõe, ela convida, ela respeita o que o outro é, o que o outro sente, ele respeita as necessidades e respeita os limites. Tem uma história, um conto oriental que eu acho fantástico. Diz que um mestre, né, um guru do budismo, me parece, não tenho bem certeza, ele caminhava ao lado de um rio com seus discípulos. E eles caminhando, quando os discípulos, Senhor, olha lá, há um homem se afogando lá na margem do rio. Nós vamos correr para acudir ele? Sim, vamos acudir ele. Aí eles chegaram lá e o mestre lá falava assim, você está se afogando, mas nós vamos te salvar. Me dê a sua mão. Me dê a sua mão. E o cara não se mexia. Estava lá afogando, tossindo, que negócio todo, e não se mexia. Ele falou, me dê a sua mão. Aí os discípulos, mestre, ele não está respondendo, por que ele não dá a mão? Ele falou, porque a abordagem está errada. Ele falou assim, prestem atenção. Amigo, você está se afogando. Aceite a minha mão. Nesse momento, o cara pegou a mão. Era um senhor que era conhecido pela sua avareza. Ele não dava nada para ninguém. E a mão, olha a simbologia aí. Ele não deu a mão. Foi preciso, aceite a minha mão. Pegue a minha mão. Aí ele pegou. E com isso ele foi salvo. Isso é a verdadeira caridade. Ninguém cobrou dele que ele fosse diferente. Ele não precisava da mão, mas ele podia aceitar a mão que estava sendo estendida. E caridade é isso. A gente não impõe, a gente oferece. O que nós podemos oferecer? O que eu tenho para oferecer? Bom, se eu não sei dar conselhos, e eu digo que isso é uma característica minha pessoal, eu sou horrível para dar conselho para os outros. Tem gente que sabe tudo como resolver. Um amigo está em dificuldade, não, você tem que fazer isso, ir lá, fazer isso, aquilo. Eu não sei fazer essas coisas. Sou boba demais para isso, para ter essa saída, ser saída assim. Então, o que eu posso ajudar? Eu não posso dar conselhos, mas eu posso ouvir. No momento que alguém tem outra pessoa que lhe ouve, metade do problema se soluciona. Se soluciona. Porque quando a pessoa vai falar para você, às vezes ela está sofrendo porque ela não está entendendo. Quando ela vai falar para você o que ela está sentindo, o que aconteceu, o que o marido fez, o que a mulher fez, o que a sogra, o que o vizinho fez, no momento que ela precisa explicar, ela precisa achar palavras certas para explicar o que aconteceu. E no momento que ela acha as palavras certas para explicar para você o que aconteceu, ela está se explicando também. E com isso, ela já resolve uma boa parte do seu problema, porque ela organizou as coisas para te contar, mas ela organizou para si mesma. Então, uma grande caridade é a gente emprestar os ouvidos para alguém,
Quantas pessoas que não estão pedindo mais do que isso, não está pedindo conselho, não está pedindo que você resolva o problema dela, não está pedindo uma dica de onde a tua dor vai sarar, não está pedindo isso, está apenas querendo falar, expor. Quantas coisas nós trazemos dentro de nós, que às vezes, uma noite que a gente perde o sono, que a gente fica insone, você começa a lembrar coisas que você fala, nossa, nunca mais eu me lembrei disso. Faz tantos anos que isso aconteceu. E aí, isso foi chato. Isso me fez sofrer. E aí, naquele momento que eu não estou conseguindo dormir, eu revivo cada momento daquilo. Eu revivo não apenas em lembranças, eu revivo em sentimentos. E eu sofro de novo com tudo aquilo que eu fiz. Mas eu sofro muito mais por aquilo que eu não fiz. Mas por que eu não dei um tiro nessa pessoa? Por que eu não dei um murro nessa pessoa? Por que eu não fiz isso? Por que eu era tão boba que eu não dei conta de fazer isso? Então, nós guardamos. Talvez se na época a gente tivesse expandido, dito, comentado com outras pessoas, isso não estaria guardado dessa forma tão corrosiva ainda dentro de nós. Então, nós vamos levando as nossas vidas. Nós precisamos da caridade e da ajuda dos outros. Mas nós não podemos só receber. Nós precisamos da caridade dos outros. Precisamos que os outros sejam caridosos com a gente. O vizinho que a gente pega no elevador e que pergunta, mas como que está? O teu braço sarou? Meu Deus, como que é legal isso! Oh, sim! E a sua filha, conseguiu passar no vestibular? Isso é caridade, é troca. É uma troca benfazeja. Agora, oh, mas que vida, hein? Esse trânsito de Brasília está horrível, a água está aí, como se diz, condicionada aí ao uso, e o vizinho do quarto andar só fica mandando... Se eu fico trocando essas ideias, eu estou me alimentando dessas energia que essas ideias causam. Mas se a gente pode trocar, você tem um bom dia, a hora que o elevador de uma hora chega no térreo, tá? A gente despede do vizinho, você tem um bom dia, que seja legal, né? Olha que sol bonito que está hoje, né? Vamos trocar. Eu tive um aluno que ele começou a fazer o estudo aqui com a gente, e depois se tornou um grande auxiliar, um grande amigo mesmo, e ele veio e começou, mas ele achava esquisito esse negócio de ter que fazer reforma íntima. Reforma íntima virou assim, chavão. As pessoas falam sem, como falam assim, eu vou rezar um Pai Nosso, eu vou fazer a reforma íntima, eu poderia estar falando, eu vou comer um McDonald's, eu vou comprar um metro de tecido, é a mesma coisa, não tem sentido nenhum, as pessoas não pensam. Aí, esse negócio de reforma íntima, a gente batia, e de vez em quando a gente mudava o nome. Vamos fazer transformação, para a pessoa dar um choque e pensar, opa, tem um significado isso. Aí, um dia ele falou assim, Neuza, você pode ficar feliz comigo. Eu falei, por quê? O que você fez? Ele falou assim, olha, a reforma íntima eu não consegui fazer ainda não, mas eu consegui dar um passo. Eu nunca cumprimentei o porteiro do meu prédio. Agora eu cumprimento todos os dias e pergunto como está a família dele. Falei, oba, que bom. É por aí mesmo, é por aí que a gente começa, perguntando como que ele está e como que vai a família dele. Isso é caridade, isso é convivência. As pessoas falam tanto, tanto, tanto em igualdade social. Eu já confessei aqui para vocês, eu tenho uma admiração enorme por Leon Tolstói. Foi um grande, ele era aristocrata, esse que deixou uma literatura maravilhosa, foi considerado um dos melhores escritores do seu país, da Rússia, né? Ele era russo. E teve um momento dele, quase com 80 anos de idade, ele pega todos os seus direitos autorais e passa para os camponeses. Foi anterior à Revolução Comunista, e ele assumiu que não é comunista nem anarquista. Já que eu digo qual é aí a linha de conduta dele. Ele abriu mão dos direitos autorais dos seus livros e repassou todos os bens
que ele tinha para os camponeses que passavam fome. Havia uma distância lá entre czar e camponeses muito grande. Aí, ele fugiu de casa. A família aristocrata, que tinha aquelas convenções sociais de palácio, não sei o quê. Um dia ele sumiu, pegou a bengala dele e foi embora. Ele mereceu até, quando foi de Mário Quintana, um poema, né? Ele estava lá numa garagem, com 81 anos de idade, esperando o trem chegar, e morreu. Aí o Mário Quintana faz um poema para ele, dizendo: o velho não foi lá para encontrar a morte, o velho maluco não foi lá para encontrar a morte, ele apenas estava esperando o trem chegar, e chegou a morte sorrateira, né? Aí ele termina esse poema dizendo: que maravilha, né? Mais ou menos as palavras são essas, não sei de qual. Leão Tolstói conseguiu fazer o que muita criança deseja. Ele realizou seu sonho de criança. Ele fugiu de casa aos 80 anos de idade. É fantástico isso. Mas eu só fiquei conhecendo Leão Tolstói por causa do espiritismo. Ele não era espírita, não, tá? Não era espírita quanto encarnado, não. Mas ele foi uma pessoa que procurou trabalhar pela igualdade das pessoas. A igualdade social, a igualdade de oportunidades, de aprendizado, de tudo mais. E ele diz, né, ele deixa bem claro, que essa revolução não pode, essa revolução buscar a igualdade, que nós vemos pelo estudo da doutrina, que jamais é possível uma igualdade total e absoluta. Essa revolução é feita não pelo Estado impositivo, nem pela igreja impositivo também, tá? Mas é feita pela mudança interior de cada um. E quando, depois de desencarnado, ele se manifesta através da mediunidade de Ivone Pereira, ele nos diz que, felizmente, no final da sua vida terrena, ele teve grandes intuições, os espíritos de luz incentivaram, intuíram ele para o caminho a seguir, e esse foi o caminho certo. Em que ele se baseou para fazer essa modificação interior? Ele diz uma palavra, uma frase dele que é muito conhecida, é assim: se você quer fazer uma reforma no mundo, comece pintando a sua casa ou a sua aldeia, conforme algumas traduções. Comece pintando no teu ninho, naquele ambiente seu pequeno aí. E ele diz que, através da mediunidade de Ivone Pereira, que o caminho que ele achou para mudar, para fazer o que ele conseguiu fazer, foi justamente o Evangelho do Cristo. Foi através do Evangelho de Jesus que ele encontrou o caminho para realizar as coisas que ele fez. Então, nós estamos vivendo uma época em que todo mundo quer lutar, o politicamente correto está imperando em tudo, vamos fazer isso porque o politicamente correto é o mais correto, sem que as pessoas mudem dentro de si. Nós não vamos mudar nada enquanto nós não mudarmos dentro de nós. Essa caridade de querer impor aos outros, a história já registra alguns exemplos aqui, que eu até peguei aqui. Um deles foi Torquemada. Vocês já ouviram falar em Torquemada? Ele foi o grande inquisidor, aquele que implantou a Inquisição na Espanha, era um dominicano, um frade dominicano. Ele impôs a Inquisição, que foram horrores. Ele só dirigiu, ele foi nomeado pelo Papa para ser o Inquisidor Mor, quer dizer, era o grande chefe da Inquisição. E essa Inquisição envolvia suplícios, torturas e morte, porque, principalmente, os objetivos, os alvos, eram os judeus e os mouriscos, né? Os árabes que tinham invadido a Espanha e a Europa naquela época. Então, era necessário extirpar aquela mancha, aquelas pessoas, segundo eles, iriam para o inferno. Então, aí era preciso fazer uma caridade, presta atenção, era preciso fazer uma caridade, matá-los através do fogo, porque aquele fogo que durava poucos instantes,
Seria benfazejo para que eles não tivessem que passar para o lado da vida e viver eternamente no inferno, no fogo. Isso era chamado de caridade. Olha como que as pessoas usam os termos. Nós vemos a caridade, muitas pessoas dizem, eu pertenço a uma ONG, a um grupo, a não sei o quê, eu faço a caridade. Para quê? Para quê? E de que forma? Como? Para ser votado? Ou o que você está fazendo para aquela pessoa que precisa de comida? É para manipulação? É para melhorar uma imagem? Tudo bem. A caridade aí está sendo feita. Aquela cesta básica que você deu para a pessoa foi boa para a pessoa. Ela teve comida. Agora não vá levar isso na contabilidade da tua vida, quando chegar no plano espiritual, porque se você não teve amor, não fez isso, senão para benefício próprio, você vai responder por isso. Não vai ter benefício nenhum. Tá? Então, é preciso a gente saber que é preferível fazer pouco e com amor do que fazer muito só por ostentação. Isso é um das visões da caridade. Uma outra, então, era caridade você matar aqueles que eram denunciados como bruxos, os que eram delatados, os que eram judeus. Havia todo um manual para identificar quem era judeu, quem era o árabe, quem era de outra religião, porque era preciso matar todos. Então, aí era a fogueira. Mais tarde, na Revolução Francesa, outro grupo que também, grandes ideais, sem dúvida nenhuma, estabeleceu grandes mudanças no mundo, mas um grupo de pessoas que iam fazer isso também achavam que quem não era da turma deles também deveriam ser mortos. E aí eles encomendaram para um senhor chamado Joseph Ignace Guillotin, que ele arrumasse uma forma caridosa de matar sem o suplício da fogueira, porque a fogueira é um suplício lento. Então, era matar de uma vez, porque isso era caridade. Aí veio a guilhotina, que os próprios dirigentes depois experimentaram a sua força. Depois, mais tarde ainda, veio uma outra forma caridosa de matar, né? É uma coisa assim que me assustou quando eu vi Bernard Shaw, um dramaturgo, um humanista. Ele defendia que tudo deveria ser em função do Estado, né? Tudo deveria ser em função do Estado. E aquele que não fosse útil para o Estado, ele dizia, o humanista dizia que deveria sim ser sacrificado apenas aqueles que pudessem ser úteis ao Estado, que deveriam permanecer. Aí depois, quando os nazistas inauguraram os fornos crematórios, ele disse, é uma boa solução para o caso. Eles são aniquilados sem ter que sofrer muito por uma morte lenta e penosa. Essas pessoas achavam que estavam se usando a caridade para com os outros. Então, o que nós temos a dizer agora nesse final são coisas imensas que tem aqui. A gente recomenda, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11 ao capítulo 15, são temas que tratam do amor ao próximo. A caridade, ela é o amor colocado em obras, colocado em ação. É o amor em ação. Se não houver amor na flor que eu te dou, ela pode enganar algum tempo, mas não vai enganar muito tempo. Se não tiver amor, no momento que eu dou a minha atenção para que você fale do seu problema, também pode ter valor para o outro, aquele que recebeu. Mas não vai ter valor na minha contabilidade espiritual, porque eu não dei amor. Senão ficamos apenas gestos mecânicos que não levam a grande coisa.
Nós somos chamados, e o Espiritismo, ele nos chama, não vem com dogmas dizer que é preciso fazer isso. Ele nos mostra por que se pode escolher esse caminho, né? Tá? Então, aí a gente já está chegando aqui no final, e eu gostaria de encerrar aqui com uma mensagem. A gente falou da caridade, do amor ao próximo, o que é o amor segundo Paulo, e há uma redação aqui do movimento espírita, no conceito espírita de qualidade. De qualidade, eu estou vendo aqui, de caridade. Olha, o texto é o seguinte: caridade, o amor em ação. Após a morte de Jesus, Simão Pedro foi para Jerusalém e, junto a corações amigos do amigo que partira, fundou uma casa de assistência. O seu objetivo era atender aos órfãos, viúvas e doentes. Chamou-a Casa do Caminho. Se o objetivo era nobre e necessário, manter aquele atendimento era bastante difícil. Os necessitados chegavam todos os dias, batendo aquela porta de misericórdia, e poucos eram os recursos. Por isso mesmo, todas as manhãs, o apóstolo Pedro saía a pedir em nome do Cristo, batendo as portas de conhecidos e comerciantes. Pedia comida para os seus exilados, roupas, enfim, o que tivessem para lhe ceder. Ao final da tarde, retornava com os braços carregados de donativos, cansado, extenuado. Na manhã seguinte, tudo se repetia. Paulo de Tarso, que há pouco abraçara o cristianismo após a visão magnífica da estrada de Damasco, visitando a obra assistencial, verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico das criaturas, mas o espírito não era alimentado. Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. Onde estava a mensagem, perguntava Paulo, em nome da qual se erguera aquela casa? Aqueles seres necessitavam de pão, das vestes, da cama limpa e de medicamentos. Muito mais do que isso, precisavam de alimento para suas almas. E este se chamava a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Assim, pensando em resolver a problemática da Casa do Caminho, propôs ao velho apóstolo Pedro que aqueles abrigados que tivessem condições poderiam aprender uma profissão e trabalhar para auxiliar no sustento. Ele mesmo, Paulo, se propôs a ensinar a sua profissão. Ele era tecelão, sabendo manejar muito bem os fios da cabra, do camelo, a lã das ovelhas. Animado com a ideia, outro companheiro de Paulo, de nome Barnabé, que era oleiro, se dispôs a ensinar o seu ofício. Logo mais, a Casa do Caminho se autossustentava pelo trabalho dos que ali recebiam as suas bênçãos. E Pedro pôde se voltar para a tarefa de levar conforto aos corações, espalhando os ensinos de Jesus a todos. Graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por anos, atendendo seus objetivos assistenciais, sobretudo esclarecendo os espíritos dos homens que tinham dessa forma a sua sede de justiça saciada, a sua fome de amor atendida. Esclarecidos os que dali partiam, curados das suas mazelas físicas, retornavam ao mundo com novos valores nos seus corações, mais aptos para as lutas de cada dia. Para que a obra prosseguisse no tempo, Paulo procurou em seguida braços fortes. Eram pessoas que diziam seguir Jesus, mas não saíam de suas casas. Nada faziam para melhorar a situação do mundo. Ele as buscou e as convidou ao trabalho pelo bem do próximo. Com tal atitude, Paulo de Tarso inaugurou na terra a era da caridade.
é um exemplo aqui, né, que eu acho que fecha tudo aquilo que nós falamos. Não basta intenções, não basta gestos apenas para a mídia ver, ou para os vizinhos, para os amigos, ou para a gente sair bem na fotografia. É preciso amar. E amando, a gente vai se melhorando. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente vai aprendendo a amar. Até que não cabe mais dentro da gente, como diz esse espírito amigo, e a gente começa a dar para os outros. A gente vai ser mais tolerantes uns com os outros, e a gente vai viver muito melhor, sem tantos conflitos. Nós não vamos ter que impor a nossa convicção, a nossa ideologia, a nossa religião para ninguém. Nós vamos nos aceitar dentro das nossas limitações, nos considerando ainda humanos, que ainda erram, com certeza, mas que estamos determinados a aprender para errar menos. Para não errar nenhuma vez, ainda está longe, mas errar menos pode ser o nosso passo de hoje. Então vamos ter caridade com o próximo, como diz a Joana de Ângeles, não esqueçam, tenham caridade para consigo mesmos também. É o que a gente tinha a dizer sobre o assunto. Vamos fazer a nossa parte. Vamos então fazer a prece que encerra o nosso trabalho. Agradecendo a Deus, nosso Pai. Agradecendo sobretudo a Jesus, que veio traduzir na linguagem humana esses exemplos de conduta, nos convidando a seguir e fazer o possível, que exige sacrifício, sim, para haver a mudança, mas que o bem-estar, a felicidade que nós encontramos, vale a pena o sacrifício. Por isso tudo, Jesus, te agradecemos. Agradecemos a todos aqueles espíritos que, de uma forma, de outra, não só através do espiritismo, mas que se manifestaram no mundo, trazendo as suas experiências, as convicções que alcançaram, o entendimento do que é a nossa destinação. E por tudo isso, e pela doutrina espírita, que vem nos explicar o teu Evangelho, Jesus, o nosso muito obrigado. Obrigado por tudo que já pudemos fazer. Obrigado pelas oportunidades que teremos, principalmente agora com as mentes mais abertas, de fazer e realizar grandes coisas, Senhor. E que a tua paz, que te pedimos no início desse nosso trabalho, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja.
Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver.
Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora,
que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.